tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a esse canal de variedades, de muitas coisas, de muitos assuntos. Deixa eu sentar aqui minha perna de índio pra gente começar a falar, porque hoje esse vídeo demorou mais pra ir ao ar, porque eu precisei ir na quarta-feira à noite assistir o assunto que nós vamos falar hoje. E geralmente eu gravo na segunda-feira, então, por isso demorou, né, mais pra entrar no ar esse vídeo. E, além disso, eu não sei se eu devo me lamentar, porque eu criei muita expectativa, eu achei que eu ia fazer um mega super top vídeo sobre esse assunto, e no final das contas eu vou ter que fazer um belo do esforço, porque não era tudo que eu esperava. Então, vamos falar do assunto de hoje, que é sobre o filme Coringa. Muitas pessoas falaram pra mim: Camila, você tem que assistir esse filme Coringa, porque ele fala sobre feridas na alma, né? E o porquê que o Coringa se tornou esse personagem do mal, esse personagem assassino. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que assisto muitos vídeos e filmes de super-herói, mas o Batman tem aí 80 anos, né? E todo mundo sabe quem é Batman e quem é Coringa, porque faz parte da cultura da infância de qualquer pessoa, mesmo que não seja fã e mesmo que não assista. Então eu fui assistir esse filme não como uma fã dos personagens, mas como uma telespectadora e uma estudiosa do comportamento humano. Já vou deixando bem claro que eu não sou crítica de cinema, não é o meu objetivo, porém, do alto do meu conhecimento, que é nenhum sobre cinema, eu devo dizer que cinematograficamente, vamos dizer assim, o filme é muito bom, o ator é maravilhoso, por todos os detalhes. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, antes de mais nada. Vai ter spoiler de todo e qualquer detalhe, porque para eu dar o meu ponto de vista do filme, eu vou precisar falar o que acontece. Então, se você não gosta de spoiler, depois que você assistiu o filme, você volta aqui. Mas se você não tá nem um pouco preocupado com isso, então nem vai assistir esse filme, e depois do vídeo muito menos, aí você fica, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos, comenta, compartilha aí, divulga o canal. Eu já falei sobre um seriado, tudo no estilo comportamento, tá? Estou falando sobre esse filme, e na semana que vem eu vou falar sobre um livro muito legal, muito top o livro, esse foi maravilhoso. Mas voltando ao assunto do filme, sem mais elucubrações e mais delongas, eu não gostei do filme. Mas não é que eu não gostei do filme, o filme é muito bem feito, muito bem elaborado, a sacada é muito boa, o ator é maravilhoso, principalmente do ponto de vista que você percebe que ele teve, eu acho, né, eu não pesquisei sobre isso, mas eu acho que ele teve que emagrecer muito para fazer esse papel, porque ele é muito magro e você vê isso logo no começo do filme. E até para combinar assim com o personagem, eu acho que ele emagreceu super e deixou o cabelo crescer. Então o ator, ele se entregou mesmo. Fora que ele é tão bom nas expressões que ele tem cara de psicótico mesmo, em toda a cena que ele faz, ele tem aquela cara de psicótico. O que eu não gostei? O que eu não gostei foi o seguinte, a culpa é toda minha, tá? Aliás, quando você não gosta de alguma coisa, problema seu. Quando a sua opinião é contrária do outro, também é só a sua opinião. Não se importe com isso, e quando alguém der uma opinião contrária da sua... Desculpa eu estar arrumando tanto cabelo, porque eu acho que não tá bom. Quando alguém der uma opinião contrária da sua, também não se ofenda e nem se irrite, porque problema é da pessoa.
tranquilo. Eu não gostei do apelo, eu achei um pouquinho pobre. Por quê? Porque assim, eu achei óbvio alguns comportamentos que ele teve, algumas coisas que ele fez. Então, ele era um psicótico, ele era um palhaço, e ele era um palhaço falido, ele perde o emprego, mas ele tinha um distúrbio que era rir em momentos inadequados e de uma maneira que ele não conseguia parar. Até aí, muito interessante a sacada da risada, o porquê da risada. Eu achei legal isso daí. Porém, muito óbvio, certos comportamentos. Eu não sei se é porque eu só estudo isso não, porque eu estudo muito isso, eu esperava coisas mais surpreendentes. Então, tem uma cena, por exemplo, que ele vai até uma casa lá de uma determinada pessoa e ele tá na grade falando com a pessoa que atende ele e ele não gosta do que a pessoa fala pra ele. Aí eu falei pra minha amiga que tava comigo, que também estuda comportamento humano, a gente foi lá só pra isso mesmo. Falei pra minha amiga, ele vai pegar o cara pelo colarinho. Aí não dá outra, ele pega o cara pelo colarinho e sacode o cara e tal. Óbvio. Outra coisa que é óbvia. Depois de bastante tempo passado o filme, ele vai até uma repartição pública, uma espécie de hospital psiquiátrico, onde a mãe dele esteve internada. E o atendente, então tem uma grade e um buraquinho assim pro atendente entregar e pegar documentos e tal. E ele tá conversando ali com o atendente, pedindo pro atendente o prontuário da mãe dele, de quando a mãe dele esteve internada nesse hospital psiquiátrico. E chega uma hora que o cara percebe que ele é o filho e que para de falar e fecha a pastinha. Aí eu pensei, ele vai agarrar nessa pastinha e vai tirar da mão do cara. Não deu outra, ele foi lá, agarrou e saiu com a pastinha. O que mais? O apresentador de TV. Ele é fã desse cara. E aí ele assiste esse cara com a mãe dele na TV o tempo todo, que é um grande apresentador, uma espécie de Jô Soares aqui, do Brasil. Ele tem um talk show e apresenta pessoas, artistas, assim como Danilo Gentili e tantos outros fazem aqui no Brasil, né? O mais antigo é o Jô Soares, por isso que eu nem apresenta mais, mas eu citei ele, porque pra mim é uma referência. Mas aí ele é super telespectador desse cara, um dia ele visita a plateia, o cara se encanta com ele e tal, e depois de um tempo o cara solta o vídeo dele e fala, olha esse cara, meu, ele tem essa risada e ele conta essas piadas e não sei o quê, e o apresentador meio que tira sarro dele, e ele vê isso pela televisão, e o olhar dele entrega. Eu falei pra minha amiga, ele vai matar esse cara. Aí não deu outra, ele foi convidado pra ir ser entrevistado no programa desse cara, porque as pessoas viram o vídeo dele sendo passado lá no programa e quiseram uma entrevista com ele, e ele vai lá na entrevista e não faz piada engraçada, ele fala mais do sofrimento dele, né? Ele sofre com toda a doença que ele tem. E ele dá um tiro na cara do cara. Fora isso, ele mata o ex-colega dele de trabalho de uma maneira fria eu não tô contando os crimes em ordem, tá? O primeiro crime que ele comete é matar 3 burguesinhos no metrô. E aí ele tá vestido de palhaço porque ele tá voltando do trabalho, daquele emprego de trabalho de palhaço que ele não ganha porcaria nenhuma e que ele só se lasca. E aí o amigo dele emprestou uma arma pra ele e ele acaba matando esses 3 meninos porque ele tá cansado de apanhar e de ser judiado, né, por algumas pessoas da sociedade, porque o filme já começa ele apanhando de uns caras que tiram sarro dele. O que acontece? Por causa desse crime aí, um palhaço ter matado 3 meninos no metrô, as pessoas que se revoltam contra a classe social mais favorecida começam a
se vestir de palhaço e atacar os burgueses. E aí começam a fazer protestos e manifestações por conta de direitos e tal. E na verdade não teve nada a ver com isso, né? Na verdade ele matou esses caras porque que ele não é dotado do controle da emoção dele, então ele cometeu esse crime. E aí eu já ouvi de pessoas que já mataram pessoas, que quando você mata uma pessoa, você fica com sede de matar mais. É como se isso gerasse em você uma espécie de vício. E já ouvi relatos variados desse tipo. E se você for pesquisar aí na internet, você vai achar isso também. Então, gente, pra mim foi tudo muito óbvio. Outra coisa, a mãe dele foi diagnosticada com o mesmo problema dele. Até surge uma suposta adoção, que ele foi adotado e tal, porque ele é filho de um cara famoso. A mãe dele trabalhou 30 anos na casa desse cara famoso, que inclusive é candidato a prefeito da cidade, se eu não me engano. E esse cara, como ele era muito poderoso, ele simulou com que a mãe do Coringa fosse diagnosticada com um transtorno psicótico e tudo mais, e com imaginação, né, também transtornada. Só que aí no final das contas, se você perceber bem os detalhes, você vai ver que foi tudo obra lá do cara que é poderoso para ele achar que ele é adotivo. Mas ele não é adotivo, inclusive ele tem a mesmíssima doença da mãe, e a mãe por 30 anos imaginou um relacionamento maravilhoso com esse cara. E num determinado momento do filme, ele pega o elevador com uma menina que mora no prédio dele, uma moça que tem uma filhinha. E ele começa a imaginar que ele tem um relacionamento com essa moça. Só que pra nós parece realmente que ele tem um relacionamento com essa moça. Só que quando ele se dá conta que esse relacionamento era fruto da imaginação psicótica dele, parece muito óbvio. Segundos antes da gente descobrir isso, eu falei pra minha amiga, ele tava imaginando tudo. Aí aparece ele imaginando tudo, entendeu? Então, não me surpreendeu em nada. Uma coisa muito legal, vamos falar também dos pontos a favor. Eu já comecei, no começo do vídeo já falei de alguns pontos a favor, mas Gotham City é uma cidade fictícia, pra mim que é uma mistura de cidades, sabe? Uma mistura de Los Angeles com Chicago, com Nova York, com São Francisco, grandes metrópoles assim. Eles fizeram um combo e formaram Gotham City. Achei legal isso, essa sacada, né? Porque eu sou, como posso dizer, ficcionada por filmes que se passam em Nova York, que eu amo Nova York. Então, você não se prende muito a isso porque é uma cidade inventada. Isso daí é um ponto positivo. Mas no geral, gente, muito óbvio. Eu imaginei que fosse falar muito mais de feridas na alma, muito mais profundas. Mas quando a gente tem um transtorno psicótico envolvido, então a pessoa ela é sociopata ou ele é psicopata, que no caso ele era o psicopata, não tem muito o que fazer, sabe? Então não tem muito o que se debater e se discutir e como nós poderíamos fazer para esse comportamento ser alterado de forma saudável. Não dá. E ele termina num sanatório, não sei quem hoje em dia fala sanatório, meio antigo isso, mas ele termina no hospital psiquiátrico e inclusive ele mata a psicóloga. Blé. Olha, gente, desculpa. Vocês vão perdoar. Se você gostou dessa crítica, você manda pros teus amigos. Se você não gostou, não precisa mandar. Se você curtiu, dá like. Se você não curtiu, dá dislike. Eu vou entender completamente. Estou decepcionada, por isso que tá uma porcaria isso. Mas na semana que vem eu vou falar sobre um livro de romance que envolve uma espécie de psicopatia também, mas ao contrário desse filme é muito
muito bom o livro e tudo que eu vou falar, eu acho que o vídeo ficou muito legal também. Tá bom, meus queridos? Então, que os próximos vídeos sejam melhores e que eu não crie mais expectativa além do que as coisas podem me oferecer e que você também possa fazer esse exercício. Se você é uma pessoa que cria muita expectativa boa em relação a alguma coisa ou em relação ao outro, dá uma diminuída, dá uma segurada no seu talento aí para não te prejudicar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.